segundo Marcos, capítulo 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Os irmãos perceberam que no boletim que foi entregue a vocês, eu coloquei como tema da pastoral, e não é o texto não é da minha autoria, mas sim desse autor que está identificado no final do texto, mas a pastoral vai tratar de um assunto importante na medida de que é um exemplo a não ser seguido. Nós vamos falar nesta noite sobre legalismo. Na arte que Thalita produziu, para que nós pudéssemos fazer a divulgação no Facebook, o tema que eu propus e foi colocado lá foi o seguinte: o desastre do legalismo. Muitos que estão prontos para gritar, não podeis fazer, mas nunca estão prontos a perguntar o que podemos fazer por você. Veja, interessante isso, Pessoas que estão prontas para gritar, vocês não podem fazer isso, mas que nunca se colocam à disposição para perguntar o que nós podemos fazer por você. Os irmãos percebem que são filosofias antagônicas, filosofias distintas. Uma coisa é olhar para você e dizer, você está errado, não faça mais isso. E de vez em quando eu faço, mas é para manter a ordem. Não confunda isso. Isso é amor, isso não é legalismo. Certo? Uma coisa é olhar para alguém e dizer assim, não faça isso porque está errado. Às vezes isso até deve ser feito. A outra coisa é olhar para uma pessoa e dizer assim, ei, o que é que eu posso fazer por você? São frases que externam, testemunham de propósitos completamente distintos. Então, ao lermos o texto dessa noite, nós vamos ver assim um testemunho público, um testemunho muito claro, um testemunho, eu diria, revoltante, um testemunho revoltante do que o legalismo, José, podem fazer com a espiritualidade de alguém. Que uma coisa é o amor pelo certo, uma coisa é querer servir a Deus da maneira correta, até aí não há nenhum problema. O problema é quando nós fazemos desse desejo de observância das coisas corretas como um pré-requisito para colocar-nos numa posição superior às demais pessoas. Certo? Quando eu digo que eu cumpro, você não cumpre. Quando eu tenho uma espiritualidade baseada em analisar quem é que está cumprindo a regra ou não, nunca me preocupando com a pessoa em si. Este é o grande erro do texto que nós vamos ler nesta noite. Como eu disse aos irmãos em outros momentos, os 3 primeiros evangelhos, eles são a mesma história contada por quantas pessoas? 3 autores que contam a mesma história com mais detalhes. Nesta noite eu vou fazer um exercício diferente para a igreja. Nós não vamos perder tempo com isso, nós vamos investir tempo, certo? Mas os irmãos, será necessário contar com a participação dos irmãos. Nós vamos ler nesta noite as 3 versões. Nós vamos ler primeiro o texto de Marcos, depois nós vamos ler o texto de Mateus e para completar nós vamos ler o texto de Lucas. Porque eles se completam e os detalhes são importantes para uma melhor compreensão do tema que vamos tratar dessa noite, certo? O perigo do legalismo. Uma das coisas mais preocupantes do legalismo, Eduardo, é quando alguém diz o seguinte, não, eu sou salvo porque faço tal coisa. Eita! É uma afirmação que não pode ser observada na boca de um cristão. Nós não somos salvos por nada do que fazemos. A nossa salvação é exclusivamente por e pela graça. Certo? Mas é importante, nós lemos essas 3 versões e você precisa prestar atenção, porque as 3 vão mostrar, irmãos, algo que é revoltante. Você vai olhar assim e dizer, como é que pode? Pessoas que conhecem a palavra agir desta maneira, mas está aqui escrito. Então nós vamos ler agora, Vânia, a primeira versão, Marcos capítulo 3. Veja o que é que acontece, preste atenção. Vamos lá?
Marcos capítulo 3, a partir do primeiro verso. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha a mão ressequida, uma das mãos. E estavam observando quem? Veja, Jesus chega na sinagoga e tem um grupo lá. O que é que esse grupo estava fazendo? Observando quem? Que já é uma atitude esquisita, né? Alguém observa. Mas não, pastor, estava só olhando. Quem sabe eles queriam falar com Jesus, queriam admirar o Cristo, queriam ouvir a pregação do Cristo. Quem sabe o interesse não era esse? Ouvir Cristo. E esse deve ser sempre o objetivo de estar na igreja. Eu venho para a igreja para ouvir quem? Cristo. Eu não devo ir para a igreja para ver se a irmã está com uma roupa nova ou não, se a irmã está de brinco ou não, se o irmão está de roupa nova ou não. Essas coisas pouco importam. Eu não venho para a igreja observando questões secundárias. Eu devo estar na igreja para observar o Cristo. Esse deveria ser o motivo. Mas parece-me que este não é o caso. Não é o caso. Olha aí para a sua Bíblia. E estavam observando para ver se Jesus ia fazer o que, igreja? Gente, olha, Eduardo, que negócio esquisito. Tem um grupo, Israel, que estava ali, e o objetivo de vida deles, Joselma, era observar se Jesus iria cometer um pecado, se Jesus iria cometer a afronta de curar no sábado. Obviamente eu não preciso explicar muito a igreja. Havia algum pecado em curar no sábado? Não. Como também, irmãos, não há muito do que a igreja evangélica diz que é pecado, não é. Muito. Tem pessoas que vivem escravizadas por conta de uma mensagem legalista, de uma mensagem não baseada na palavra, mas de interpretações fundamentalistas da palavra. Os irmãos estão me entendendo? Citando um exemplo rápido disso, tem irmãs que não tomam banho sem roupa. Eu não estou falando, isso não é invenção minha não, viu? Tem irmãs evangélicas, que não tomam banho sem roupa, porque disseram a elas que se Jesus voltar e ela estiver tomando banho sem roupa, Jesus leva a igreja e a pessoa fica. Meu Jesus, são centenas de pessoas que acreditam nisso, viu? Imagina a agonia que é a vida de uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa vive em paz? Não. Isso não é fé que produz gozo. Isso não é fé que produz paz, não. É uma fé que perturba. É uma fé que perturba. Já pensou, gente? Olha o absurdo disso. Se Jesus vier e eu estiver sem roupa, eu não vou. Então, tudo aquilo que Cristo fez na cruz, tudo que foi realizado, é menos importante do que eu estar vestido ou não. Vê que lógica diabólica um negócio desse. Então, há algum pecado em curar no sábado? Não, mas eles viram. Como os crentes veem pecado em muitas coisas que não são pecado. Não são pecado. Vamos lá. Ver se curaria em dia de sábado. E qual era o propósito deles? Para o quê? Acusar. Eita, eles queriam acusar quem? Jesus. Eita. Se pode haver um objetivo de vida imbecil, nós estamos diante dele. Não tem tantos objetivos de vida imbecis. Você diz, mas rapaz, teu objetivo de vida é esse. Imagine alguém que tem como objetivo de vida acusar Jesus. Um perfeito, um santo. Como é que eu acuso alguém que é perfeito? Mas o objetivo de vida deles era esse. Veja o que o legalismo, o que a interpretação errada da lei, do propósito da lei. Domingo passado é que esse assunto está tão na mente, né? Domingo passado nós falávamos, o texto, a afirmação, o sábado foi feito por causa do, e não o homem por causa do sábado. O objetivo da lei é abençoar, o objetivo da lei é proteger, o objetivo da lei é levar ao Senhor e não afastar, e não somente punir, e não somente condenar, mas prossigamos. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, a mão encolhida, Você já viram pessoas com esse tipo de deficiência, a mão ressequida, sem mobilidade. Mas vamos lá.
E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. O que vocês acham dessa atitude de Jesus? O que vocês acham? Por que para o meio? Por que para o meio? Todo mundo vê. Pregador corajoso, hein? Pregador corajoso. Mesmo Jesus sabendo, e o texto daqui a pouco nós vamos ler as outras duas versões, o texto vai deixar claro que Jesus sabia o que se passava no coração deles. Jesus não vem para o meio, para o meio, porque ele queria que todos, olha, todos vissem. Muito bem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: eita pregador de coragem. Diferente dos pregadores de hoje, né? É lícito nos fazer, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficavam em silêncio. Ia dizer o quê? Objetivo, claro, corajoso. Vocês estão aí arrasando isso, mas vamos lá. Senão eu não leio os outros, né? Ô pastor que complica tudo. Olhando-os ao redor, não disseram nada, mas veja o comportamento deles. Olhando-os ao redor, indignado, e o quê? Veja, Jesus se o quê? Indignou. Isso acaba com esse falso evangelho que é pregado nas igrejas, de que Jesus só é paz e amor, que Jesus só está pronto para curar a enfermidade, que Jesus vai pagar as tuas contas, que Jesus vai pagar as tuas dívidas, Jesus vai trazer o namorado de volta, essas coisas. O texto está dizendo que Jesus ficou o quê? Indignado. E condoído. Com o quê? Com a dureza do seu coração. Com a dureza do coração daqueles homens. E disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a. E a mão lhe foi o quê? Restaurada. Gente, numa hora dessa, a pessoa, alguém com a mão assim, a pessoa, alguém aqui, e eu quero dizer que não há quem sou, meu pai, eu vou apenas para vocês entenderem, não há da minha parte dessa igreja de que Deus opere algum milagre, não há. Senhor, opere quantos milagres tu quiser, não há. Nós aqui nunca vamos produzir, certo? Nunca vamos inventar, nunca vamos prometer o que não prometemos. Mas se um dia Deus quiser operar um milagre desse no nosso meio, Ele tem, oh meu Deus, entre aspas, total liberdade. Mas é só para vocês entenderem. Mas imaginem vocês, agora, no nosso meio aqui, alguém com a mão atrofiada, que não tinha movimento nenhum. Essa mão do homem fazia assim, ó. Qual deveria ser nossa reação aqui? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Aí pode pular, eu pularia junto. Eu pularia junto, faria festa junto. Esta é a reação que se espera. O milagre está acontecendo. Milagre este, gente, que acontece, é claro, obviamente, para abençoar a vida daquele homem, mas servia também como prova de que Jesus era o Messias. O Messias. Os milagres aqui são postos para confirmar Jesus como o Messias. Era para ter o quê? Ter havido o quê? Aqui? Festa, alegria. Deus deveria ter sido glorificado. Deveriam reconhecer no Cristo a autoridade espiritual, porque alguém havia sido abençoado. Mas veja o que acontece. Verso 6. Retirando-se quem? Os fariseus. Conspiravam com os herodianos. Contra quem? Para fazer o quê? Em como lhe tirarem a vida. Meu Deus do céu. Os religiosos, os defensores da lei, aqueles que evocavam para si o direito de dizer quem guardava e quem não guardava, irmã Helena. Eles viram o milagre acontecendo, viram a manifestação da glória de Deus, e o que eles queriam? Matar o Cristo.
Não é revoltante isso, gente? Não é chocante? Revoltante. Aí em cima da Bíblia de vocês, eu não sei se tem o título, tem o homem da mão ressequida, tem. Na minha tem. Aí tem também outros textos que são paralelos, isso é um recurso didático. Quais são os textos paralelos? Mateus 12, de 9 a 14 e Lucas 6, de 6 a 18. Olhe para mim, todas as vezes que você ler um texto nos evangelhos que tiver essa correlação, é interessante que você leia esses textos. Porque aí você vai ter uma visão completa da história. Os irmãos estão me entendendo? Vocês vão perceber como é interessante isso. Rapidamente, abramos nossas Bíblias em Mateus 12. Mateus 12, a partir do 9. Mateus 12, a partir do 9. Os irmãos acharam? Pronto. Qual é o título aí? O mesmo título. Isso, está vendo? É a mesma história contada por 3 pessoas. Mas vamos ver, na visão de Mateus, o que aconteceu ali, José. Vamos ver. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga. Olha, já não tinha no outro texto. Você percebe aqui a coragem do Cristo. Por que queriam matar o Cristo, Eduardo? Por quê? Imagine alguém entrando numa instituição religiosa para falar dos erros daquela instituição. Imagine isso. A pessoa, alguém colocar aí a Bíblia debaixo do braço e ir para uma igreja e sabendo que chegando naquela igreja vai pedir a palavra e vai mostrar os erros daquela instituição. Fácil isso, né? Não, mas Jesus fez. Olha aí na sua Bíblia. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de... O que é que você está vendo diferente aí? Tem uma diferença importante. Lá quem perguntou? Foi Jesus. Aqui quem pergunta? Concordam comigo? Concorda comigo, Thalita? Né? Lá Jesus pergunta. Pastor, quer dizer que um texto está errado? Não. É a mesma história sendo contada por perspectivas diferentes. Tão inspiradas como uma com a outra. Certo? Um dia eu explico isso melhor. Qual é a pergunta? E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Aí veja como é importante ler, Eduardo. Veja. Aí Jesus responde a pergunta. Olha o que ele vai responder. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, num sábado cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a da lei? Jesus usa uma ovelha. Agora Jesus já começa a trabalhar com interesse, né? Interesse. Muitas vezes a nossa prática, a nossa espiritualidade, ela é exercida a partir de interesses. Se algo me interessa, né? É como a gente vê nas igrejas, né? Muito comum isso. Eu conversava isso com pessoas essa semana. Um pobre comete um pecado na igreja evangélica, Eduardo? Todo mundo, olha, vamos discipliná-lo. Não pode. Ele vai macular a imagem da igreja. Vamos exercer juízo. Se ele não se consertar, um rico, dízimo forte da igreja, aquele irmão que mais contribui, ou os irmãos que mais contribuem, cometem o mesmo pecado. Levanta-se alguém, vamos! Opa, o pastor já disse: calma, irmão, calma, irmão, calma, vamos analisar a situação, né? Aí surgem inúmeros eufemismos. Não, calma, vamos ver os dois lados, quem sabe não é assim. Então a espiritualidade muitas vezes ela é exercida baseada em nossos interesses, né? Em nossos interesses. Chega alguém de Havaiana aqui na igreja, não que Havaiana, se tiver alguém de Havaiana, não se constrange não, viu? Eu também direto uso Havaiana. Quem me vê, direto eu estou aí na Coab de Havaiana. Só não uso mais quando estou dirigindo, porque senão, né, não pode. Mas meu calçado preferido é a Havaiana. Não tem nenhum problema com a Havaiana.
Vai chegar alguém na igreja de Havaiana, né? Boa noite. Chegar alguém num carro luxuoso, né? A recepção é completamente diferente, né? Mas, enfim, vamos lá. Aí Jesus completa. 12. Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, o que ele responde? Logo, é lícito fazer bem aos santos. Então disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Mais uma vez, o que é que acontece? Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele, e em como lhe... Para completar o exercício dessa noite, Patrícia, ligeiro, Patrícia, Lucas capítulo 6, abre aí, bota para a gente ler. Lucas capítulo 6, a partir do 6. A mesma história contada por Lucas. Achou, irmã Helena? Mas está ligeira. Lucas 6, a partir do verso 6. Vamos lá, mesma história. Sucedeu que em outro sábado entrou Jesus na sinagoga e fazia o quê? Ensinava. Interessante, aqui o texto já acrescenta que ele fazia o quê, Juliano? Está vendo que é interessante você ler as três versões, João? Porque todas elas vão acrescentando detalhes. Então Jesus vai à sinagoga e ele fazia o quê? Porque alguém pode dizer que ele foi lá para curar. Não. Não obrigatoriamente. A prioridade dele era o quê, Delma? Ensinar. Pregar a palavra. Certo? Então ele ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava o quê? Ressequida. Muito bem. Aí ele aumenta. Lá eram escribas e herodianos. Aqui ele também... não, lá eram fariseus e herodianos. Aqui ele diz o quê? Os escribas e os fariseus. Observavam-no, procurando ver se ele faria a cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Aqui é que vem talvez o detalhe mais importante dessa noite. Esse aqui deve nos fazer refletir, Eduardo. Esse aqui, veja, para nós que queremos ter uma relação sadia com Cristo, para nós que queremos ter uma caminhada cristã sadia, este detalhe aqui é de suma importância. Veja o que o texto diz. Mas ele, conhecendo-lhes o quê? Jesus conhecia o que daquele povo? Se Jesus conhecia os pensamentos daquele povo, ele conhece os nossos também? Conhece. Claro. Por isso, meus irmãos, que, como eu dizia hoje à tarde na escola dominical, Marcos, eu não tenho nenhum problema com o irmão externar a sua alegria, o irmão dar um glória a Deus, o irmão dizer aleluia, não há nenhum problema nisto. Desde que isso, de fato, parta das nossas mentes, mas que não seja apenas um exercício farisaico de demonstração de uma espiritualidade que nós não temos. O irmão pode dar glória a Deus, o irmão pode dizer aleluia, mas desde que isso parta do fundo da sua alma. Porque o que vale mesmo é o que nós pensamos. Jesus sabe se você está aqui, eita, ó, Jesus sabe se eu e você estamos aqui cantando, pregando e tal, mas a nossa mente está longe. Né? Você está aí agoniado, você quer ir embora. Isso aqui para você é chato. Deus sabe, mesmo que eu esteja aqui, né, fingindo, mas Deus sabe. E a nossa grande preocupação não deve ser com o que os outros acham, mas com o que Deus observa no nosso comportamento. Os irmãos estão entendendo? Então o texto está dizendo que Jesus conhecia o que deles? Os pensamentos. Né? Realmente hoje não vai dar tempo para que eu termine.
Eu ficarei até a parte dos fariseus e no próximo domingo farei a aplicação dessa espiritualidade sadia. Mas vamos, prossigamos, ainda tem alguns bons minutos. Prossigamos na leitura de Lucas, não é isso? Lucas, vamos lá. E os escribas e fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria alguma coisa no sábado, a fim de acharem de o que acusar. Mas ele, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E levantando-se, outro detalhe aí que não tinha, permaneceu de pé. Gente, isso aqui é uma afronta a um sistema religioso legalista. Aquele homem possuía um defeito que o impossibilitava, Thalita, de participar da liturgia. E Jesus introduz aquele homem no culto, na reunião, e faz aquele homem, a partir daquele momento, o centro das atenções. É isso que eu vou falar na nossa aplicação, meus irmãos. Nós precisamos estar preocupados com as pessoas. A igreja precisa ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. A igreja precisa ser um instrumento de restauração. A igreja precisa ser um instrumento de cura. A igreja precisa ser um instrumento de edificação. Os irmãos estão me entendendo? A nossa mensagem não pode ser apenas uma mensagem acusatória. A nossa mensagem precisa ser uma mensagem de reconciliação, de restauração, de auxílio. Não basta dizer o que está errado. Temos que fazer o que é certo. Dizer o que está errado é muito fácil. Está errado isso, está errado aquilo, isso não pode, isso não deve. Sim. Mas e quem vai fazer o que é certo? Nós precisamos fazer o que é certo. Uma das coisas que destacava o discurso do Cristo, as pessoas diziam assim: ele fala como alguém que tem... Porque elas associavam o discurso do Cristo às suas práticas. Cristo não somente falava que amava o próximo, mas Cristo demonstrava com atitudes práticas que de fato ele amava. Não basta dizer eu amo ao próximo, mas isso não produz em mim um testemunho prático dessa observância da lei. Para concluirmos, veja aí. Então Jesus disse... Interessante aqui, ó. Agora Jesus se dirige a eles novamente. Que vos parece? É lícito? É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando a todos... Eita! E fitando, olhando para todo mundo assim, ó, olhando para todo mundo, ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez. A mão lhe foi, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam o que? A Jesus. Muito bem. Os irmãos agora têm uma imagem muito clara do que aconteceu aqui. Não tem? Esta igreja, hoje, foi dado a ela o direito de olhar esse acontecimento aqui por todos os ângulos possíveis. Não basta, mais uma vez, mostrar o erro desses homens, porque aí eu estaria cometendo o mesmo erro. Eu preciso fazer aplicações práticas com essa igreja. O que é que nós temos que fazer com a lei que temos estudado na igreja? O que é que temos que fazer com a palavra que temos aprendido? Esta aqui é a questão. Esses homens também viviam dentro da igreja, Eduardo. Esses homens também aqui conheciam as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Eles conheciam, Thalita. Eles eram homens, Conceição, extremamente religiosos. Mas o que aconteceu, Gisele? Eles, no comportamento deles, evidenciaram uma falsa religião. Um comportamento que os levou, inclusive, a não reconhecer aquele do qual as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento falavam.
Jesus estava diante deles, operando milagres, manifestando a graça do Senhor, e eles, Edson, não percebiam. Esta é a reflexão que essa igreja precisa fazer nesta noite. Este é o perigo que nós corremos. Este é o perigo que os evangélicos brasileiros correm, de passarem muito tempo dentro da igreja, ouvindo muita coisa dentro da igreja, aprendendo muita coisa dentro da igreja, mas isso não redunda num comportamento correto. Então, eu convido os meus amados irmãos, para que você analise durante essa semana, leia novamente esse texto, reflita comigo, né? No texto que eu entreguei a vocês sobre o legalismo, não é um texto meu, mas é um texto muito bom. Ele traz o quê? 10 sintomas do legalismo. 10 características que você vai estar analisando o comportamento de quem? Qual é o comportamento que você vai analisar? O seu. Não é para analisar o meu não, viu? Você não vai prestar conta pelo meu comportamento. Eu não vou prestar conta pelo seu comportamento. Veja, eu quero que vocês leiam esses 10 sintomas. Sintomas, características que evidenciam uma espiritualidade doente, uma espiritualidade legalista. Ficou muito claro para nós nesta noite? Nós devemos imitar o exemplo desses homens? Nós precisamos, a partir desse exemplo negativo deles, temos uma postura de repúdio a esse tipo de comportamento. Esta igreja estará pronta a dizer o que é errado? Vai. Mas ela também vai ter como pressuposto de comportamento abençoar a vida das pessoas. Dizer, estamos aqui para lhe ajudar. Chegue, pecador. Venha ter comunhão com outros pecadores. Você está errado. Nós também estamos errados. Continuamos errados. Mas o Senhor tem sido gracioso para conosco. Nos 3 relatos que nós lemos nessa noite, aqueles homens em nenhum momento, Vânia, se preocuparam com aquele homem. Né? Não se preocuparam. Eles deviam estar ali, Jesus, nós já vimos tu curar. Outros, cura ele. Cura ele, Jesus. E Jesus poderia ter dito assim, não, mas é sábado, né? Não, Senhor, cura ele, Senhor. Tu és o Senhor de tudo. Abra uma exceção aí e cura. Mas não. A religião deles era tão doente, era uma religião tão fria, que cegava-lhe os olhos. E eles não conseguiam contemplar a necessidade daquele homem. Que o Senhor não permita que essa igreja se transforme em mais uma igreja que para nada serve. Que o Senhor tenha misericórdia dessa igreja e não permita que essa igreja se transforme em mais uma igreja que para nada serve. Que essa igreja jamais perca a principal finalidade dela, glorificar a Deus e abençoar a vida dos pecadores. Então eu convido os meus irmãos para durante essa semana estarem refletindo acerca desse texto. Leia a pastoral, leia por favor, e no próximo domingo nós estaremos aqui para fazermos as aplicações. Amém, queridos? Amém. Então, Deus abençoe e nos livre desse mal chamado legalismo. Depois eu vou falar um pouquinho mais, até trazer algumas definições do que seja legalismo, para que esta igreja não queira comunhão com esse tipo de comportamento, para que essa igreja jamais, lá na frente, daqui a alguns anos, né, que nós estejamos sempre pedindo ao Senhor, Senhor, não permita que isso aconteça conosco. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar.